Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ao texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Você pode repetir mais uma vez isso comigo? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, não é sobre correr atrás de bênçãos. O nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento para que sejamos mais abençoados. Porque aqui o versículo diz que nós já fomos abençoados. Nós somos abençoados com bênçãos espirituais, com bênçãos celestiais contidas em Cristo. Mas para entendermos melhor este versículo, é necessário entender o contexto. A carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. A data aproximada entre 60 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, por isso é chamada de uma das cartas da prisão. Nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas no período a qual ele estava preso, que recebe esse nome de carta da prisão, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Por isso, a carta de Efésios recebe o nome de Cartas da Prisão, uma vez que ele estava nesse período recluso. Essa carta foi dirigida inicialmente à igreja de Éfeso, mas muitos estudiosos, eles entendem que esta carta circulava também entre outras comunidades da Ásia Menor. Agora, sobre Éfeso, qual era o contexto dessa cidade? Éfeso era uma cidade portuária, e por ser portuária, era uma cidade muito importante. Logo, ela era um centro comercial e também um centro religioso do Império Romano. Lá ficava o famoso templo de Ártemis, ou a deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um local de grande riqueza, guardem esse detalhe, um local de grande riqueza, idolatria, feitiçaria e comércio. Lembra? Lá era uma cidade portuária, então tinha um centro comercial ali. Então o que mais ali se tratava era de comércio, negócios, riquezas. Então a pressão cultural naquele local era forte sobre os cristãos, que eram minoria. Diferente das outras cartas que Paulo escreveu, como Corinto ou Gálatas, Paulo não escreve essa carta para corrigir problemas, mas para fortalecer a fé e lembrar. E aí nós entramos no primeiro versículo, que em Cristo eles já possuíam todas as bênçãos espirituais, independente da sua posição social ou das riquezas de Éfeso. Então é muito próprio esta carta, porque Paulo está dizendo, independente de vocês serem ricos ou não, dizendo para os cristãos que eram minoria, dizendo para os cristãos que naquele contexto eram marginalizados, independente disso, vocês já são ricos. Não é sobre o lugar onde vocês estão, não é sobre o status que vocês desejam possuir, vocês já são ricos. E essas riquezas não vêm de questões sociais, vêm do próprio Cristo. O segundo ponto que ele aborda é o cristão vive em uma nova identidade. Ele é escolhido, adotado, remido e selado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, você pode repetir isso comigo? Diga daí, onde você estiver, eu sou escolhido, sou adotado, sou redimido e selado pelo Espírito Santo. Aleluia! Mais uma vez, meus irmãos, para que o nosso coração se converta desta verdade. Vamos dizer mais uma vez, eu sou escolhido, adotado,
remido e selado pelo Espírito Santo. Esta é a verdadeira riqueza. A riqueza de uma nova identidade, porque o cristão precisa viver uma nova identidade, uma vez que ele conhece a pessoa de Cristo, que é o seu idem, aquele a qual ele se identifica, a qual ele deseja ser futuramente, um pequeno Cristo. Ele cai nessa nova identidade. E o terceiro e último ponto abordado nessa carta é: a comunidade cristã deveria permanecer unida, deveria permanecer firme em meio à pressão cultural e religiosa ao redor. Então, agora dá para nós entendermos o início desta carta, porque Paulo começa exaltando a Deus porque queria abrir os olhos dos crentes para o que eles já possuíam. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos para o que Deus já nos deu, para o que Deus já nos confiou. Não é sobre correr atrás de algo para sermos, mas é corresponder a algo que já somos. Nós não cantamos para sermos abençoados, nós não oramos para sermos abençoados, nós não nos colocamos em serviço do Evangelho para sermos abençoados. Pelo contrário, nós fazemos porque já somos abençoados. Então veja o contexto da cidade de Éfeso, uma cidade portuária, com riqueza, comércio, idolatria, feitiçaria. Lá tinha um templo, porém esse templo não era edificado ao Senhor, então os cristãos eram minoria. Então, por isso que Paulo inicia a carta dizendo o seguinte: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em meio a uma cidade que valoriza a riqueza material, que valoriza o poder religioso, Paulo está lembrando aqueles primeiros cristãos, aqueles pequenos, aqueles poucos cristãos, que as suas verdadeiras riquezas são espirituais e eternas em Cristo. E aqui nós vamos entrar num ponto de perspectiva. Na sua visão, o que é riqueza? Na sua visão, o que é bênção? Porque o versículo diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas o que é ser abençoado na sua visão? O que é ser rico na sua visão? Eu creio que o salmista nos dá uma direção. Veja o Salmo 128. Olha o que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Veja essa palavra, próspero. Todos querem prosperidade hoje, mas o que o salmista diz no Salmo 28 é que alguém próspero é alguém que come do fruto do seu trabalho. Próspero é alguém que é feliz. Olha, ele continua dizendo, versículo 3 do Salmo 128. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Quando o salmista fala de uma mulher frutífera, ele está falando de descendência. Por isso que depois o versículo harmoniza com a palavra filhos, como brotos de oliveira. Então aqui, uma das riquezas que o salmista traz para um homem próspero é a sua família, é a harmonia entre o seu casamento com os seus filhos. E aí ele diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, torna a fazer a pergunta, segundo o olhar bíblico: o que é prosperidade para você? O que é riqueza para você? O que é bênção para você? Tem muitas pessoas achando que bênção de Deus na nossa vida é vista em acúmulo de bens materiais. E aí, como diz a palavra no Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5, termina no capítulo 7 de Mateus, Jesus diz para nós não ajuntarmos tesouros aqui na terra, que
Ao longo do tempo é corroído pelo ferrugem e pela traça, mas ele nos convida a juntar tesouros no céu, porque não há nada, irmãos, debaixo do céu que não virá a ser deteriorado, que não irá vencer o seu prazo de validade. Então, eu vejo alguns irmãos dizendo: nossa, grande bênção eu recebi um carro, olha que bênção eu recebi uma máquina de lavar. Amém, irmãos, talvez seja realmente uma bênção do Senhor, mas será que a bênção que Deus está lhe dando não é algo mais profundo? Não é algo que traça nenhuma corrói ou ferrugem destrói, que é a sua família, que é a sua casa, que é saúde, que é força que Deus tem te dado dia a dia para trabalhar e conquistar as suas coisas de forma honesta? Saúde. O que é então bênção? Porque se nós não entendemos muito bem esse contexto, nós vamos cair naquela seara de correr, nos fadigar para sermos abençoados. Em contrapartida, a palavra de Efésios diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então Deus já nos abençoou. O dado aqui que nos apresenta é um Deus que é Pai, e se Ele é Pai, Ele conhece certamente tudo que os seus filhos necessitam, tudo que é necessário. E o supérfluo, tenha certeza, vai ficar ao nosso encargo. O salmista, no Salmo 128, continua dizendo: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando você olha para esse salmo, a construção desse salmo, você não vê coisas extraordinárias. Você vê o ordinário da vida mais harmonizado. Uma mulher, uma esposa, filhos, honestidade, trabalho, fruto conquistado não de forma ilícita, mas no trabalho. E o versículo 5 continua: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Olha o versículo 6: e vejam os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Aqui o homem abençoado, o homem próspero, é aquele que vê o filho de seus filhos, vê a sua posteridade, harmonizando com o versículo 3, que fala que seus filhos são como brotos de oliveira. Então, esse versículo de hoje ele é muito próprio, ele é muito profundo. O contexto histórico aqui mostra que Paulo escreve da prisão para cristãos vivendo em uma cidade rica, idólatra e opressora, reforçando que suas bênçãos não dependem das circunstâncias, mas da posição em Cristo. Quer ser abençoado? Esteja em Cristo, viva em Cristo. Paulo é muito sério em dizer: lugares celestiais em Cristo, pois não há riqueza, pois não há bênçãos, se essas riquezas e essas bênçãos não provém de Cristo Jesus. Talvez você só é um homem ou uma mulher que tem dinheiro. Isso não tem problema nenhum. Talvez você só é um homem ou uma mulher que tem posses, tem fazendas, tem terrenos. Mas isso não te faz uma pessoa que tem bênçãos espirituais em Cristo. Torno a dizer, não há nada que possuímos que não vai se deteriorar. Aliás, nós não possuímos, né? Nós alugamos por um longo espaço de tempo, certos de que quando deixarmos essa existência, não levaremos nada. Por isso, Jesus nos ensina a juntar tesouros no céu. Paulo nos lembra que em Cristo já recebemos todas as bênçãos espirituais necessárias para viver. Meu irmão, você já é abençoado. Em nome de Jesus, receba esta verdade. Você já é abençoado. E não são as circunstâncias que mudam esta verdade. A sua bênção é espiritual. Provém de Cristo. Isso significa que não precisamos buscar satisfação nas coisas passageiras do mundo. Torna a dizer, fazendo um paralelo com o Sermão do Monte, nós não precisamos colocar a nossa total satisfação, nosso total prazer
As coisas que o ferrugem e a traça consomem é muito pouco. Nossa identidade, paz, alegria e esperança estão firmadas em Cristo. E quais pontos nós podemos praticar através dessa palavra? Primeiro, gratidão. Ao acordar ou ao enfrentar um desafio, agradeça não só pelo que você vê, mas também pelas bênçãos invisíveis em Cristo. Perdão, graça, vida eterna. Você já parou para pensar quantos livramentos, quantas coisas invisíveis acontecem, imperceptíveis muitas vezes, aos olhos nus, aos sentidos humanos, mas estão acontecendo. Graça, perdão. Segundo ponto, segurança. Quando bater a ansiedade pela falta do que a traça e o ferrugem corroem, lembre-se de que nada pode roubar as bênçãos espirituais que já foram dadas a você. Não há o que você faça, não há nada que você possa fazer que Deus, não há nada que você possa fazer para que Deus venha lhe abençoar mais ainda. Deus já lhe deu, Deus já lhe abençoou. Deus já lhe abençoou. E terceiro ponto, viva o hoje em Cristo. Ao tomar decisões, pergunte: isso reflete quem eu sou em Cristo? Às vezes tomamos tantas decisões que não refletem em quem estamos, em quem ou com quem desejamos nos parecer. Pense nisso. Isso reflete Cristo? Você que se diz cristão, você que é aquele que, sabe, nas suas redes sociais posta que é cristão, posta hino na internet, posta lá o arroba da igreja que você participa. Pergunte se as suas atitudes estão refletindo a Cristo. Isso reflete alguém que já é abençoado e escolhido por Deus? Pense nisso. Colossenses capítulo 2, versículo 10, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Segundo a Pedro 1,3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? João 10, 28 e 29. Nossas bênçãos são seguras em Cristo, nada pode nos arrancar de sua mão. A lição é viver com gratidão, é viver com confiança, lembrando que em Cristo já temos tudo o que precisamos para a vida espiritual. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque através de Cristo Jesus o Senhor nos abençoou com ricas bênçãos espirituais e nos deu a graça, Senhor Deus, de estar nos lugares celestiais contigo. Pai, nós apresentamos a nossa vida em Ti, Senhor, nas Tuas mãos, para que nada venha nos roubar a paz, para que toda ansiedade, ó Deus, venha cair por terra, principalmente na falta daquilo que o ferrugem destrói, que a traça corrói. Pai, que passemos a viver não como alguém que corre atrás de bênçãos, mas como alguém que já entendeu que é abençoado e que por ser abençoado pode abençoar a vida de demais pessoas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.